paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter acordado bem e lembrar que toda manhã as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida, amém? Eu quero compartilhar um versículo aqui com os irmãos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 17, e eu vou ler apenas o versículo de número 45, que fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa passagem aqui, quando fala desse filisteus, está referindo ao gigante Golias. Então, essa passagem aqui retrata esse versículo, retrata depois, se vocês quiserem ler o capítulo 17 inteiro de 1 Samuel, é um capítulo muito bonito, apesar de todo mundo conhecer essa história, né, do gigante Golias, todo mundo conhece essa história, é uma história muito conhecida, né, desde quando a gente é criança, os pais da gente, a gente ouve em igrejas, a gente ouve os pais da gente falando dessa passagem. Mas o Senhor tocou no meu coração muito forte para estar falando sobre essa parte, porque Davi, ele tinha uma confiança extrema no Senhor. Primeiro, porque ele, quando o filisteu, o gigante Golias, começou a afrontar o povo de Israel, ele não tinha quem enfrentasse. E aí Davi falou: não, eu vou enfrentar ele. Davi, ele tinha uma confiança extrema no Senhor. Por quê? Porque, primeiro, que ele já tinha ouvido as histórias dos antepassados, tudo que tinha acontecido com Moisés, tudo que tinha acontecido nos antepassados. Então, assim, ele já sabia do Deus que ele servia, entendeu? Ele sabia do poder de Deus e que jamais o Senhor ia os entregar nas mãos dos filisteus, ia ficar por isso mesmo, entendeu? Então, assim, a confiança que ele tinha, né? Ele já aprendeu desde criança já tinha fé, já aprendeu o conhecimento, né? Como é importante a gente ter o conhecimento da Bíblia e ensinar isso para os nossos filhos ou para as pessoas que estão ao nosso alcance. Por quê? Porque através dos ensinamentos é que a pessoa adquire até mais fé. Então, isso foi uma das coisas que Davi teve. Ele teve essa coragem, essa fé, porque ele já tinha ouvido falar. E outra, porque ele tinha fé mesmo. Ele não... É assim, por exemplo, hoje em dia eu vejo que as pessoas ficam centralizadas, muito apegadas assim. Vamos supor, se você fala para a pessoa assim: ah, eu vou fazer um trabalho aqui para você. Eu vou colocar seu nome na boca do sapo. Eu vou colocar seu nome lá na encruzilhada, vou enterrar seu nome lá no cemitério. As pessoas já se apavoram. Por quê? Eu não sei. Um cristão, gente, nunca deve ter medo dessas coisas. E não ter medo de nada. Por quê? Porque assim como Davi, porque a gente conhece o Deus vivo que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus capaz de passar por todos os problemas que você está passando aí, atravessando, e por essas coisas também. Então, às vezes, as pessoas dão muito crédito ao problema. Gente, põe um problema maior do que Deus, sabe? E às vezes também, porque quando ali ele foi enfrentar o gigante Golias, essa parte que ele fala assim, ó, você vai com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou com o Deus de Israel, sabe? Então, assim, ele teve isso. Olha, essa passagem é uma passagem linda, esse versículo, quando ele fala isso, sabe? Então, assim, ele teve uma confiança extrema, sabe? Extrema. Quando ele fala, eu vou com Deus de Israel. Então, primeiro porque Davi já conhecia o Deus que ele servia, porque os pais já ensinavam, ele já tinha o conhecimento de toda a Bíblia, assim, né? As coisas que tinham acontecido. E outra porque ele já tinha vivido também, ele já tinha passado por tantas coisas também, e o Senhor sempre tinha o livrado. Então, assim, ele confiava,
sabe? Ele não põe o problema na frente, o problema assim como o maior, né? Então assim, é difícil você enfrentar um gigante? Eu imagino que deve ser uma coisa terrível, gente, porque, olha, o Golias tinha quase 3 metros de altura, o Davi era muito pequeno, sabe? E mesmo se ele não fosse pequeno, naquela época não tinha uma pessoa assim gigante, 3 metros de altura. Então assim, ele já era um gigante forte, tava com espada, tava com tudo, né? E não, e Davi não, Davi falou assim, não, eu tenho a confiança do Senhor, sempre tive conhecimento das passagens, das coisas que o Senhor já fez, e eu também, em segundo lugar, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Que coisa mais poderosa que essa? Sabe, o nome, eu tô indo com um Deus vivo, o Deus de Israel. O Deus de Israel é maior do que lança, é maior do que escudo, é maior do que espada. Entendeu? E ele foi sem nada, porque Saul começou a revestir ele de tudo quanto era coisa. Ele falou, não, não vou vestir isso aqui não, não vou ficar com isso aqui não, isso aqui vai ter me atrapalhar. Porque foi colocando um monte de coisa nele. Sabe, vestindo ele, pondo couraça, pondo isso e pondo aquilo, e pondo espada grande, coisa, nem dá, né, gente, porque pelo porte dele, como ele era pequeno, então ele falou assim, não, eu não quero, eu vou em nome do Deus de Israel, e ele venceu. Então eu quero dizer para você que todas as batalhas que você estiver passando na tua vida, eu estou centralizando em duas coisas aqui, primeiro, de problema, de batalhas, quando você tiver, você põe o Deus de Israel, ele é o Deus vivo, o nosso Deus, cristão. Quem é um cristão hoje? O nosso Deus, ele é um Deus vivo, é o Deus de Israel. E quando falo Deus de Israel, hoje se estendeu, ele não é só Deus de Israel, ele é Deus agora dos gentios. Quando veio Jesus Cristo, ele agora é Deus de todo mundo. Gentio significa isso, todos. Então, ele é o nosso Deus, entendeu? Então assim, o nosso problema não é nada perto do que Deus faz e do que Deus é. Então já fica assim. E outra coisa é, para de dar crédito pro diabo, gente. Para de dar crédito pro capeta, pro diabo, sei lá, do jeito que vocês falam. Às vezes eu falo muita coisa aqui, eu falo muito simplório. Mas por que eu falo? Porque eu sei que eu lido com o público não só de pessoas, mas assim, eu lido aqui com o público de todas as idades, eu acredito assim, de todas as, né, todo jeito. Então eu não gosto de ficar falando, então eu falo a linguajar do povo mesmo, é capeta, diabo, é isso, né? Então, gente, a gente tem que parar de dar margem pro inimigo. Quando alguém falar pra você, tô fazendo um trabalho, tô fazendo isso, tô colocando seu nome, não sei na onde, ai, tu fiz uma farofa, ai, gente, para, você é um cristão. Você não pode acreditar, achar que isso tem mais poder do que o Deus vivo que nós servimos. Então, vamos parar de dar crédito pro diabo. Vamos parar de dar crédito pro inimigo. E quando alguém falar, ah, estou fazendo um trabalho para você, coloquei, colocou? Amém. Muito obrigado por você ter colocado. O Deus vivo, o meu Deus, é muito maior do que isso daí. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.